galera, tudo bem com vocês? Professor Wellington mais uma vez aí, vamos juntos iniciar um novo capítulo agora, né? Capítulo 12, falando sobre o fim da Guerra Fria, o reordenamento aí dos países, né? Neste mundo atual. Então nós vamos falar um pouquinho agora sobre este capítulo. Então vamos iniciá-lo hoje juntos aí, vamos lá? Vamos lá então, galera. Capítulo 12, né? O fim da Guerra Fria e o reordenamento do mundo atual. Nós vamos falar um pouco desse novo cenário mundial que nós estamos vivendo aí, né? Vamos começar a estudar. Então, a Guerra Fria ela marcou as relações internacionais após a Segunda Guerra Mundial. E nos anos de 1970 ocorreram mudanças significativas, né? Com o relaxamento das tensões entre as grandes potências. Além disso, no interior da União Soviética começaram os problemas econômicos e sociais, né? Eles começam a ficar mais evidentes. Isso vai provocar propostas de mudanças, né, que vão desencadear aí o fim do socialismo no país. Nesse contexto, né, os países do leste europeu também enfrentaram mudanças na sua política. As reformas que foram iniciadas na União Soviética impulsionaram a abertura política em vários países socialistas, sendo o maior símbolo disso foi Berlim, né, cujo o muro que separava o lado oriental do lado ocidental foi derrubado no ano de 1989. Então, apesar da crise, né, que os países capitalistas enfrentaram, os economistas e políticos eles afirmavam que a economia de mercado era o único caminho para o progresso. Então, os movimentos que se apoiavam no discurso socialista sofreram com a falta de referências ideológicas. Então, neste período aí, um país que chamou a atenção do mundo por conta das suas peculiaridades políticas e econômicas foi a China, que tinha um governo socialista desde 1949, embora ela se mantivesse independente, né, em relação às políticas soviéticas. A China vai chegar aí ao fim do século XX com um grande potencial produtivo e de consumo e com grandes características de uma economia socialista de mercado. Com o fim da União Soviética, os Estados Unidos se firmaram aí como uma grande potência global, voltando-se contra aqueles que consideravam inimigos da democracia. Então foi com esse discurso que o governo dos Estados Unidos interveio em várias questões internacionais aí neste período. Falando um pouquinho, né, nessa questão da União Soviética aí, nós temos o tópico 2 do nosso livro falando da morte de Stalin ao governo Gorbachev. Então, após a morte, né, do Stalin lá em 1953, começam a ocorrer disputas no Partido Comunista. E aí nós vamos ter, né, como resultado dessas disputas, a posse de Nikita Khrushchev. Né? Ele vai assumir uma postura de denúncia do regime stalinista. É uma maneira de consolidar, né, a sua autoridade no país. E o Khrushchev governou em um momento muito tenso da Guerra Fria. Né? Depois da crise dos mísseis lá em 1962, ele procurou diminuir as tensões com os Estados Unidos, além de dar certa liberdade, né, para os artistas e intelectuais soviéticos. Né? Então, essas medidas resultaram numa forte pressão oposicionista dentro do próprio Partido Comunista, ocasionando a queda aí do Khrushchev em 1964. Após a queda dele, quem vai assumir o seu lugar é o Leonid Brezhnev, né? Promoveu uma volta aí ao passado conservador, permitiu uma grande corrupção, né? Então, nesse período, a cúpula aí do Partido Comunista, os burocratas do governo, eles conseguiram muitos privilégios que os cidadãos comuns não tinham acesso. Então, por exemplo, eles conseguiam comprar produtos importados em lojas especiais, viajavam frequentemente ao exterior, tinham carros de luxo, viviam em bons imóveis. Então havia uma grande distância entre a burocracia estatal e a população. No plano econômico, faltavam investimentos, né, nos setores que tratavam de necessidades básicas como a alimentação, a saúde, serviços urbanos, né, como água, luz, telefone.
e nesse aspecto a economia estatizada já não mostrava progresso. Tá? Então, o Brezhnev aí governou a União Soviética até a sua morte em 1982, e quem vai assumir o seu lugar é o Yuri Andropov. O Andropov iniciou pequenas mudanças, né, na, na, na sociedade para que fosse mais liberal, só que após a sua morte em fevereiro de 1984, quem assume o governo soviético já é um senhor mais idoso, o Konstantin Chernenko. Ele vai viver até março de 1985, um ano aí, né? E ele acaba falecendo. Em 1986, Mikhail Gorbachev, então, chega ao governo da União Soviética com propostas reformistas, né, que envolviam grandes mudanças na política e na economia. Neste contexto, agora de Mikhail Gorbachev no governo, nós vamos ter o Glasnost, que é transparência em russo, né, que foi o nome dado aí para um conjunto de medidas, né, que promoviam mais liberdade política, incluindo o fim da censura. E tinha também o Perestroika, que significa reestruturação, né, em russo, foi o nome dado a medidas de reorganização da economia soviética, principalmente estimulando aí as práticas capitalistas. Era uma tentativa de reformar o socialismo e torná-lo mais adequado aos novos desafios do país, né? Então, essas medidas aí do Gorbachev foram acompanhadas no mundo inteiro. Haviam expectativas, né, sobre qual seria o papel da União Soviética nas relações internacionais. Nessa altura, a Guerra Fria já havia perdido muito do seu clima de tensão, né? E ainda em 1986, um acidente em uma usina nuclear, lá em Chernobyl, na Ucrânia, chamou a atenção do mundo no que diz respeito a problemas da tecnologia soviética, né? E também aos riscos ambientais e humanos. A explosão da usina liberou uma nuvem radioativa, e essa nuvem aí contaminou várias regiões ali da Europa, inclusive regiões da própria União Soviética, né? Este aí foi o maior acidente nuclear da história. Milhares de pessoas foram afetadas por essa radiação, e o governo de Gorbachev aí reconheceu as falhas na usina. Em 1987, havia dois grupos dentro do Partido Comunista da União Soviética, um contra e outro a favor dessas reformas liberalizantes, né, propostas por Gorbachev. Ao mesmo tempo, aumentavam as expectativas de reforma em outros países comunistas ali do leste europeu. O período ele vai ser marcado aí por mudanças, né, nos costumes, com a permissão principalmente das práticas culturais, mesmo as influências, né, do mundo ocidental, como por exemplo a música, o rock, né, o estilo musical. A arte e a religião também tiveram mais liberdade, os meios de comunicação discutiam a política e os problemas sociais do país. E a visita do Gorbachev à Alemanha Oriental em outubro de 1989 vai colaborar aí para a queda do maior símbolo da Guerra Fria, que era o Muro de Berlim. Então, muitos países do leste europeu também saíram da esfera de influência soviética, e os Estados Unidos, neste cenário, buscavam criar boas relações, né, com o governo soviético, que estava bastante enfraquecido neste contexto do cenário internacional neste período. Bem, galera, falamos aí, né, deste novo período, falamos um pouquinho sobre a União Soviética na aula de hoje, e agora na próxima semana nós vamos falar um pouco dos outros países aí do leste europeu, como foi e como está sendo esse período de reordenamento do mundo atual, ok? Aguardo vocês aí na próxima aula, tenham uma boa semana, fiquem com Deus e até semana que vem.